Eu estive aqui trazendo a palavra na abertura do retiro, sábado de manhã, e trouxe para vocês os textos de Gênesis 25, um pedacinho lá, 2 versículos, e Gênesis 27. Esse texto fala sobre a família de Isaac, em especial Isaac casado com Rebeca, que tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E falei sobre a questão das nossas famílias, elas realmente serem uma bênção de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Dividi o sermão em 3 partes e falei que todas as famílias têm os seus preferidos, e tem mesmo. Além disso, todas as famílias vivenciam mentiras. Sempre no núcleo familiar vai ter mentira e vai ter muita confusão por causa disso. Em terceiro lugar, que todas as famílias experimentam os efeitos da raiva e do rancor. Em determinado momento na sua casa, a raiva e o rancor farão morada e a gente precisa lutar contra isso. É interessante a gente ver que quando o pecado não é tratado dentro de uma casa, ele continua por gerações. E eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Você crê num negócio chamado maldição hereditária? Você crê nisso? Você já ouviu falar de um negócio desse? Quem crê aí, levanta a mão. Você eu já sei. Você eu já sei, tá? Mas assim, eu confesso a você que eu fico feliz de ver poucas mãos para cima, tá? Mas vamos lá. Quando você tem a família de Isaac com Rebeca, gerando Esaú e Jacó, e depois quando você vai para a família de Jacó, você percebe não só que o pecado continua presente, mas o pecado progrediu. E de que forma esse pecado progrediu? Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, que eu vou ler com você daqui a pouquinho, é o seguinte: Jacó, ele já começa a se distanciar muito mais do plano de Deus. O plano de Deus é o casamento entre homem e mulher, é a monogamia. E Jacó, ele consegue não só sair desse plano, como ele tem 4 mulheres. E que mulheres são essas? Lia, que ele tem 6 filhos, Raquel, que ele tem 2, Bila, que ele tem 2, e Zilpa, que ele tem 2. Então ele já, diferente de Isaac, ele já se distancia mais da vontade do plano de Deus, porque ele constitui uma família fora da vontade de Deus. Ele tem 12 filhos. E dentre esses filhos ele tem uma preferência descarada por José e por Benjamim, que são filhos de Raquel. O que eu queria trazer para você nessa noite é o seguinte assunto: o que acontece quando nós não tratamos os pecados nas nossas famílias? Qual é a consequência disso? Onde vai terminar? E a Bíblia faz questão de mostrar para a gente onde termina. Mas antes eu queria dizer para você o seguinte: quando a gente não trata, eles só pioram. É de geração em geração, é de pai para filho, porque a gente aprende o que vê e continua fazendo pior do que aquilo que ensinaram para a gente. Quero ler com você Gênesis capítulo 37. Convido você a abrir sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 37. E o problema aqui, ele não só vai se estabelecer na família de Jacó, mas como ele vai atingir diretamente os filhos de Jacó, em especial um dos filhos chamado José. E essa história que eu queria compartilhar com você nessa noite, Gênesis 37, verso 1. Todo mundo achou? O que diz a palavra do Senhor? O texto é um pouquinho longo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu.
Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-los dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, tendo ouvido isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-no aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar, de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai, e lhe disseram: e achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Queridos, eu falei para vocês que cada vez mais que o pecado não é tratado, ele progride, ele piora. E eu queria tratar com você sobre isso. O que nós podemos fazer para esses pecados não piorarem? E a primeira lição que esse texto que eu li com você fala é o seguinte: o primeiro passo que eu posso dar para isso não piorar é eu fazer um esforço para não tratar quem é da minha família com diferença. Deixa eu contar uma história para você. Eu fui criado durante 30 anos numa casa que eu convivi com uma pessoa que é minha tia, que está viva até hoje, mora com a minha mãe, que ela é esquizofrênica.
Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso foi um inferno na terra da minha vida. Sabe por quê? Porque eu saía de casa, eu não sabia se quando eu voltasse a minha casa estaria de pé. Eu não sabia se ia ter um incêndio, se ia ter uma briga, se tinha uma confusão, se tinha algum tipo de acontecimento que eu não compreenderia. E eu só saí da minha casa para casar com 30 anos. Então, dos 2 meses de idade até os 30 anos, eu convivi com ela de dia e de noite. E uma das sentenças que eu recebia por isso era não levar alguém para minha casa, porque eu não sabia o que ia acontecer. E é interessante que até hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, está ela lá e o comportamento pouco mudou. E eu confesso a vocês que uma das maiores lutas que eu vivo e vivi nisso é como eu trato ela de maneira igual, porque é difícil. Porque é difícil pelo que você ouve, é difícil pelo que você vê, é difícil pelo que você viveu. Mas eu gosto de ver que quando você trata alguém de uma maneira diferente, você simplesmente está descumprindo a vontade de Deus. Você crê nisso? Mas como que a gente se esforça para voltar e tratar bem? Deixa eu ler o texto aqui nos versos 3 e 4 para você. O que a palavra de Deus fala? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Queridos, tem um princípio válido para a família, um princípio válido para qualquer relação humana, um princípio que é válido para pessoas. Aqui o texto fala de pais e filhos, mas o texto está fazendo questão de mostrar para mim o seguinte: sai fora dessa questão da preferência descarada. Isso é uma das coisas mais complicadas para você ter um ambiente familiar e entre pessoas. O texto não esconde e diz: amava mais a José que a todos os outros filhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Com quem que esse homem aprendeu esse comportamento? Jacó aprendeu com quem? Com a mãe e com o pai. Por quê? Porque Isaac amava mais quem? Esaú. E o que Rebeca fazia? Ela amava mais a Jacó. E Jacó cresceu e ele aprendeu a fazer isso. Ele tem uma preferência descarada por um filho em detrimento dos outros. Foi o que ele viu dentro da casa dele. E aqui a Bíblia vai dizer para nós que não só Jacó tinha uma preferência descarada por José, mas ele colocou os irmãos, o José, para vigiar os outros irmãos. Então não só ele tratava bem, de maneira bem diferente a José, mas ele falou assim: olha, em você eu confio, filho. Vai espionar esses outros, porque eles não são dignos de confiança. Foi Jacó, no fundo, que colocou José no meio dessa confusão. E aqui a Bíblia diz que cada vez que José voltava, ele trazia mais notícias dos irmãos. José era meio que o fofoqueiro daquilo que os irmãos faziam de errado, cuidando dos gados do pai. Jacó não confiava nos filhos e não escondia isso. Tanto que ele tem uma outra demonstração desse amor excessivo, que ele dá para o filho o quê? Uma roupa diferenciada. Há uma dúvida que a gente não sabe de onde vem e como isso funciona, mas o texto em hebraico diz que é uma roupa com manga comprida. É uma roupa comprida com mangas mais compridas ainda. E a tradução da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, diz que é uma roupa multicolorida. A gente não sabe o que é, na verdade, essa roupa, mas a gente sabe que só de você olhar, você já falava: o meu pai gosta mais dele. E isso foi trazendo confusão no meio da família, a ponto em que os irmãos pararam de falar direito com José. E José foi levando aquilo no coração e foi crescendo e vivendo e passando as lutas e as dificuldades, sempre lembrando, quando isso tudo aconteceu, José só tinha 17 anos. Ele bem novo passou por todas essas histórias. Eu queria perguntar para você o seguinte, aproveitando o caso de José e a família de Jacó: a quem na sua família você trata com desigualdade? Toda família tem alguém que a gente gosta de pôr a culpa por tudo. Toda família tem alguém que não faz as nossas vontades. Toda família tem alguém que não se comporta do jeito que a gente espera. Mas eu queria perguntar para você isso: você trata essa pessoa de maneira diferente? Te pergunto mais:
Por que é que nós fazemos questão de demonstrar isso? Não é só pensar, mas a gente demonstra tratando de maneira diferente, às vezes até maltratando. Deixa eu dizer para você, se você tem agido assim, Deus diz na sua palavra para você fazer um esforço para parar. Amém? Um esforço para travar essa marcha, para que isso não continue mais. Pede a Deus. Se você não consegue, pede ajuda a Deus e pede ajuda aos irmãos, para que nós consigamos tratar a todos com igualdade, em especial dentro da nossa casa. Tem um texto de Tiago que diz o seguinte: se entrar um pobre na igreja, a gente fala assim, senta lá atrás. Se entrar um rico, o que a gente faz? Senta aqui na frente, que aqui é o teu lugar. É assim que a gente tem que agir? Não. A gente tem que tratar todo mundo igual, independente se essa pessoa tenha ou não tenha. Mas se eu faço isso na igreja, isso é simplesmente um reflexo do que eu aprendi e do que eu faço em casa. Trata todo mundo igual. E faz um esforço para tratar mais igual ainda quem te magoou e quem te ofendeu. Amém, queridos? Primeiro, evita tratar os seus familiares com desigualdade. A segunda lição que esse texto ensina para nós, para que a gente corte esse rumo do pecado que vai através das gerações, é o seguinte: fale a verdade para a sua família. Amém? Fala a verdade não só para a sua família, fala a verdade para as pessoas. Versos 5 a 11, deixa eu ler de novo com você. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos já inclinados perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. José, com 17 anos, ele tem 2 sonhos. Todo mundo brinca, né, que no céu vai ter uma fila para conversar com algumas pessoas. E muita gente fala que tem o desejo profundo de ir lá conversar com José, para perguntar sobre o que você sonhou durante tantos anos e não sabe o que é. Porque José, ele tem esse dom de Deus, ele interpreta os sonhos. Só que é interessante que José começa a sonhar e o sonho ele está no meio. E quais são esses 2 sonhos? Ele tem o primeiro, ele está com os irmãos no campo, atando feixes. Eles estão fazendo aquelas tiras, como é que eu vou dizer assim, que fosse de palha. E em determinado momento, a de José se levanta e começa a ficar mais alta do que todas. Todos os outros irmãos rodeiam a dele e se inclinam. Ele vai e conta para os irmãos. Aí os irmãos falam: que história é essa, que sonho é esse que você tem? Por um acaso algum dia a gente vai te rodear e reclinar e falar que você é o nosso rei, que você domina sobre nós? Aí José tem um sonho ainda maior: sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinam perante ele. E o símbolo é o pai, a mãe e os 11 irmãos, porque ele vai dominar sobre eles. A reação da família, para mim, aqui é uma das coisas mais complicadas da Bíblia, tá? Primeiro, José falou a verdade para os irmãos, não falou? Qual foi a consequência? Ele foi odiado. Os irmãos ficaram com ódio e com ciúmes dele. E quando ele contou o sonho para o pai chamou a atenção dele. E a Bíblia diz aqui que o pai não fez nada. Talvez se o pai tivesse tomado alguma atitude, não chegasse a esse ponto. Mas a Bíblia fala que o pai sabia, o pai ouviu e ele não tomou atitude nenhuma. Ele deixou. E aí ele experimentou a consequência do que ele tinha plantado na própria família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem falado a verdade para a sua família? Você fala a verdade para as pessoas que você ama? Ou quando você vai falar a verdade, você tem medo de sair no prejuízo?
Às vezes, principalmente com amizade, quando você fala a verdade, você corre um risco muito grande de perder o quê? O amigo. Porque você vai falar, olha meu amigo, eu vou dizer a verdade para você porque você é meu amigo. E você corre o risco de perder essa amizade. Mas a Bíblia mostra para nós que quando eu trabalho com a verdade, eu não consigo agradar a todo mundo, porque senão eu caio na mentira. Mas também eu não posso usar a verdade como uma desculpa para ofender as pessoas, porque isso é pecado. Mas a verdade tem que trazer à tona a realidade, como diz lá em João 8, verso 32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vamos de novo? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você prestar atenção nesse texto, o texto vai dizer para você que quando você vive na mentira, você está preso. Você está preso. Você está travado. A mentira prende a sua vida e prende a minha vida. Por isso Jesus chama a gente para andar o quê? Na verdade. O Evangelho de João usa a expressão de que quem anda na verdade anda o quê? Na luz e não tropeça. Mas quem anda na mentira, tropeça, cai, se machuca. Queridos, mais ainda, te pergunto, do que você precisa ficar livre? O que precisa soltar na sua vida? O que tem te aprisionado? O que tem travado você? São mentiras? Você vive de mentira? São vícios que você tem e ninguém sabe? São erros que você cometeu e que você não quer contar para ninguém? São medos que você tem e você, por incrível que pareça, tem até medo de contar? São coisas que você fez no seu passado que você se culpa e você não pode contar para ninguém? São decisões erradas que você colhe o fruto até hoje? É falta de domínio próprio. O que te aprisiona? O que me aprisiona? Quando a gente olha para a cruz, a gente sempre tem que lembrar que o tempo de hoje com Cristo é tempo de libertação. Amém, queridos? Se você olhar a história de Israel, Deus levanta Moisés porque Moisés tinha que fazer o quê? Ele tinha que libertar o povo. Jesus, quando vai para a cruz, ele vai nos libertar do quê? Do pecado. Ele vai nos deixar livres. E eu queria que nessa noite você pedisse para Jesus, não só para você caminhar na verdade, eu caminhar na verdade também, mas que através do Espírito de Deus a gente tenha vontade de deixar de ser um personagem. Toda vez que Jesus se refere a uma elite judaica, em especial os fariseus, eles vão dizer que os fariseus são o quê? Hipócritas. A ideia daquele que é hipócrita é aquele que vive, ou melhor, não vive aquilo que fala. Eu não sei se você já reparou nisso. Geralmente filho de pastor fica na igreja? Geralmente um filho de pastor, ele é o melhor ou o pior da igreja? Pode falar, meus irmãos, não tem crise não. É o melhor ou o pior? Sabe por quê? Porque ele vê o pai na frente pregando e falando do evangelho, e quando chega em casa ele começa a falar mal de todo mundo. Você conhece a história do presbítero? Conhece a história do presbítero e do pastor? Vou contar uma rapidinho para você. Tem uma vez que um presbítero vai visitar a família de um pastor, e de repente chega um menininho pequenininho, e ele vai atrás da cabeça do pastor, do presbítero, e fica fazendo assim. E chega uma hora que o presbítero se irrita e fala assim: sai daqui, menino, sai daqui. E o menino continua. E aí chega uma hora que esse presbítero se irrita e vira para o filho do pastor e fala: olha só, por que você está fazendo toda hora isso na minha cabeça? Aí ele responde: é porque o meu pai toda hora diz aqui em casa que só tem duas caras, e eu quero saber onde está a segunda para eu não conseguir ainda achar. É claro que isso é uma brincadeira, mas como eu posso querer que os meus filhos estejam no caminho do Senhor, se eu falo de Deus, eu chego em casa e só critico a igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você: se a igreja é um peso para você, tem alguma coisa errada. Se vir a igreja para você não traz prazer nenhum, tem alguma coisa errada. E o problema não é com Deus, o problema é com a gente. A igreja ela tem que ser leve. Não é que vai ser fácil todos os dias,
Mas a igreja ela tem que trazer leveza, porque senão é uma igreja e é um relacionamento com a igreja que não passa por Jesus. E aí, meus amigos, fica muito complicado. Deixa eu dizer para você, seja verdadeiro em Deus, seja alguém de verdade, seja alguém verdadeiro dentro da sua casa. E o mais difícil é que geralmente a gente só é verdadeiro dentro de casa. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, é porque algo está muito errado. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O que a palavra de Deus nos ensina para a gente evitar que a nossa família se perca? A gente tem que parar de tratar a família com desigualdade, falar a verdade para a nossa família. E em terceiro e último lugar, não deixar a raiva ou o rancor se instalarem e ficarem no meio da nossa família. Tem um amigo meu que ele conta a história do pai dele, como o pai dele brigou com 30 pessoas na família. No meio você começa a rir. Porque cada evento da família ele brigava com um. Quando chegou no final, ninguém da família mais falava com ele. E é interessante como se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse caminho também. Quero ler com você e falar para você mais uma vez. Não deixa raiva ou rancor atuarem no meio da sua família. Verso 23 do capítulo 37, quero ler com você mais uma vez. Diz a palavra de Deus: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram-no na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, isso aqui é inacreditável, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-no aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Queridos, ao verem os irmãos, o José chegando, o que os irmãos decidem? Vamos matá-lo. Esse é o veredito. E aí chega um homem aqui chamado Rubem, que é o primogênito dos filhos, e diz o seguinte: olha só, não mata não, joga ele numa cisterna. E aqui a nota do texto diz que ele tem o intuito de devolver o filho para o pai. Só que Rubem, o texto não fala porquê, saiu de perto. E quando José chegou perto dos irmãos, Rubem não estava. E a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica de José. Isso mostra o quanto aquela túnica dava ódio para eles. E aí eles jogaram numa cisterna vazia. E essa atitude que eu falei quando eu estava lendo o texto me chama demais a atenção. Eles jogaram o irmão na cisterna, tinham desejo de matar o irmão. O que eles fizeram? Foram comer. Que família é essa? Eu sempre, quando leio esse texto, eu lembro daquela mulher que o Bolsonaro falou que ela não merecia ser estuprada, não é isso? E aí ela ficava: o que é isso? O que é isso? Esse texto é isso. Como é que você pode ter irmãos que agem assim, dessa forma? Mas, gente, cutuca você um pouquinho e vê onde você chega. Quando você estuda direito penal, tem uma coisa no direito penal que chama demais a atenção, que é a seguinte: qualquer um de nós faz qualquer coisa. A grande maioria das pessoas que cometem delitos graves, elas não são só as pessoas que estão delinquindo nas ruas, mas é cada um de nós sob pressão. E o maior alvo dos nossos delitos, dos delitos mais graves, em especial os passionais, são as famílias. É filho, é pai, é mãe. Que são os casos que causam o quê? Grande comoção. Nardoni, Richthofen, Fera da Penha e tantos outros que a gente teve a oportunidade de ver, infelizmente. Esses irmãos sentam e comem pão. Enquanto os irmãos comiam pão, eles viram uma caravana de midianitas ou ismaelitas. O texto muda o termo toda hora. E Judá tem uma sugestão: vamos vender o nosso irmão? Não mata não, ele é nosso irmão, isso não é certo. Eu vou parar o texto para falar uma coisa para você. E aqui fala que ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Engraçado que Jesus também foi vendido por prata. Daí José ser um tipo de Cristo. Fecha o parênteses só para dizer uma coisa para você.
A teologia do judaísmo entende o seguinte: Rúben, ele é o primogênito. Mas quando ele nega o próprio irmão de alguma forma e ele sai para não ver o que vai acontecer, e Judá resolve proteger o irmão, é aí onde a tribo de Judá ganha a primazia. Por isso que Jesus é da tribo de quem? Ele é o leão da tribo de Judá. O judeu entende aqui dessa forma. Por ele de alguma forma ter protegido o irmão, Deus tira o direito de um e coloca sobre outro. E aí vem a linhagem de Jesus. Isso não é uma interpretação nossa, é uma interpretação deles, tá? Mas aqui Rubem voltou e viu que o irmão não estava mais ali, que o irmão tinha sido vendido, e ele fica apavorado, porque talvez ele respondesse com a própria vida. E aí, eles foram fazer aquilo que eles aprenderam com o pai mais uma vez. Eles resolveram inventar mais uma mentira. Que mentira é essa? Vamos fingir que o nosso irmão foi morto. O que eles fazem? Matam um bode, pegam aquela túnica de José, molham no sangue do bode e enviam para o pai. Quando o pai vê aquilo ali, o pai chora, o pai fica inconsolável. E o texto mais para frente, numa parte que eu não li, diz que os filhos foram consolar o pai. Os próprios filhos que tinham armado tudo isso, eles foram lá e abraçaram o pai e falaram: pai, não chora não, vai ficar tudo bem. E o pai se recusa a ser consolado e fala: eu vou morrer chorando porque eu perdi quem? O filho. E eles inventam que ele foi atingido por um animal selvagem, que aconteceu uma série de coisas, que o problema chegou, que vai acontecer. Queridos, eu estou caminhando para o fim, mas eu queria destacar uma coisa para você. Jacó enganou o próprio pai usando a roupa do irmão, não foi? Ele se veste do irmão e engana o pai que está cego. O que os filhos dele fizeram? Enganaram ele com a roupa do filho que ele mais amava. Cuidado com o que você faz dentro da sua casa, porque as pessoas aprendem. Os seus filhos, os seus netos aprendem. E quanto mais você vê coisa errada e não se manifesta, mais você vai continuar fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é retórica. Você quer que a sua família seja destruída pelo pecado? Fala aí, sim ou não? Não. Você quer que o diabo monte uma tenda dentro da sua família? E a gente não está aqui numa igreja neopentecostal. E depois de um tempo ele não faça mais nada, ele só ria. Que às vezes ele não precisa fazer mais nada, ele só fica rindo. Porque ele já deu corda e a gente vai pela nossa própria conta. E aí ele senta num canto e fala: deixa eu assistir, que o trabalho aqui foi muito bem feito. Deixa eu dizer para você, só tem um caminho para a nossa família deixar de ser uma família de pecadores. É que a gente vá para Jesus. Amém? Amém? Mas como eu mudo isso? Primeiro, eu tenho que tratar as pessoas da minha casa com igualdade. Principalmente aqueles que eu não gosto. Eu tenho que falar a verdade na minha família, mesmo que aquilo traga prejuízos para mim. E eu não posso deixar nem o rancor e nem o ódio dominarem a minha vida. Amém, meus irmãos? A gente vai ter mais um momento de louvor. Eu queria que você permanecesse em oração nesse tempo. E depois a gente volta para concluir esse texto. Amém? Queridos, a história de José só estava começando. E é interessante a gente ver isso. José vai para o Egito com 17 anos. Ele é uma criança. Ele não é um adulto formado. Ele não tem noção do que está acontecendo. E lá, ele vai trabalhar para um homem chamado Potifar, que é o chefe da guarda real de Faraó. Lá, durante um período, ele começa a governar aquela casa, faz tudo. E o texto bíblico diz que Potifar não se importava com nada, de tão bem que José fazia as coisas. Até que um ponto, a mulher de Potifar começa a se insinuar para José. E um dia, quando ele está sozinho em casa, ela o agarra à força e ele deixa a roupa do corpo, foge sem camisa, vai embora. E aí a mulher começa a gritar que tinha sido atacado. José é preso, vai para a prisão. José vira o administrador da prisão. É tão bom que, pronto, ele, na prisão ele comanda. E aí ele interpreta sonhos. E aí um homem é condenado e o outro é liberto. E esse que é liberto, ele vira e fala: olha, quando você chegar diante de Faraó, lembra de mim. Mas ele esqueceu. E José continuou com Deus.
Só que acontece o seguinte: Deus estava com José. Até que em determinado ponto, Faraó tem um sonho estranho e ninguém consegue interpretar. Aliás, 2 sonhos, e só José interpreta esses sonhos. E através disso ele vira o quê? Governador. De onde? Do Egito. Quantos anos José tinha quando ele vira governador do Egito? 30. Só que tem um problema. Os irmãos dele ainda não tinham aparecido para ele. De 17 até 30 anos de idade, ele sofreu a injustiça e sofreu o abandono. Ele vai ser reconciliado com os irmãos quando ele tem 39 anos de idade. É interessante você ver que na Bíblia não tem uma reclamação de José. E mais maravilhoso ainda é ver que dos 30 aos 39 anos Deus ensinou para ele o que é perdão, o que é reconciliação. Deus curou o coração dele. 22 anos de tristeza, de mágoas e de más lembranças. O nome dos filhos de José mostra como aquilo foi difícil para ele. E é interessante que Jacó não sossega, e ele adota os filhos de José. Os filhos de José são dele, e não é à toa que eles pertencem. Manassés e Efraim são uma das 12 tribos de Israel. E na hora, como Jacó não podia deixar de fazer, né? Na hora de abençoar o filho, o que ele faz? Ele inverte a mão, porque ele tem sempre preferência. Mesmo com erro, mesmo com Deus falando, ele continua sendo uma pessoa difícil. José, ele muda a história da família dele. Ao invés de se vingar, ele resolve sustentar os irmãos do Egito. E aparentemente no caminho dele ele queria se vingar. E uma hora ele se desmascara e ele não consegue mais conter, porque José não é mau. José não é mau. Ele não é mau, ele é bom. Quem é de Deus é bom. Quem é de Deus não paga mal com mal, mas paga mal com bem. Dentro de casa. Talvez se fosse eu me vingasse dos meus irmãos. Mas José não fez isso. Muito pelo contrário. Ao invés de ser instrumento de Satanás, ele foi instrumento de Deus. Amém. E quando o pai morre, os irmãos pensam o seguinte: chegou a hora, agora ele vai matar a gente. E mais uma vez eles inventam uma mentira e dizem: nosso pai falou que, faz nada com a gente não, deixa a gente num cantinho aqui. Ele jurou pra gente, ele fez com que a gente pedisse para você. Aí José diz o seguinte: fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês, porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Essa é a especialidade de Deus. O mal que a sua família fez para você, Deus transforma em bem. O mal que fizeram para você, Deus muda. Mas José, ele faz o seguinte: ele resolve colocar tudo nas mãos de Deus. Ele não quis resolver. Se você e eu tentarmos resolver tudo isso, a gente fica louco e a gente não resolve. A diferença é que a gente precisa colocar tudo aos pés da cruz. Eu queria que nesse momento